Hoje vamos mergulhar no universo criativo de um baiano que cada vez mais se destaca aqui no Brasil e no exterior. Ele é arquiteto, urbanista, ator, diretor e dramaturgo. Foi premiado como o melhor diretor do Prêmio Braskem de Teatro pela peça Compadre de Ogum, no ano passado. Além de tudo isso, ele ainda é um curioso incansável, pois assim como mergulha de cabeça nas histórias, nos personagens, ele pesquisa sobre as artes cênicas. Meu convidado de hoje é Edivar Passos. Oi, Boa Luísa. noite, Edivar. Boa noite, um prazer também. receber você aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Agora, para a gente começar esse bate-papo, não há como não perguntar, assim, como é que tudo começou, né? Começou pelo teatro, começou pela arquitetura. Como é que começou essa vida, esse mergulho nas artes? Eu fui um cara que teve uma experiência bem sucedida com o teatro ainda na escola. E as pessoas às vezes dizem que o teatro às vezes é um caminho sem volta. E comigo foi assim. Eu comecei fazendo teatro na escola, fiz um espetáculo que se chamava Tuberculose e o Bacilo. E ainda lembra, né, dos detalhes? Lembro. Não tem como esquecer, né? Lembro. Era um espetáculo sobre a segunda geração de poetas românticos do Brasil. E foi muito apaixonante, foi uma experiência muito intensa. Acredito também que para todos que participaram do espetáculo na época, era um espetáculo grande. E a partir daí eu não consegui deixar mais de fazer teatro. Sempre estive envolvido, mesmo quando, logo na sequência, fiz o vestibular e ingressei na escola de arquitetura. É isso, Mas chegou a trabalhar inclusive com arquitetura há bastante tempo, né? Eu estudei, fiz a graduação completa, me formei, só que eu era aquele estudante de arquitetura que estudava arquitetura e na hora normalmente as pessoas estavam no estágio em arquitetura, eu estava ensaiando, estava trabalhando como ator ou trabalhando como assistente de direção. Logo depois da escola, dessa experiência com esse espetáculo que eu falei para vocês, a gente fundou um grupo de teatro chamado Síncrons Péticos e Circuncis Flauticos. E esse grupo teve uma linha contínua de trabalho, a gente montou uns 3 espetáculos. Aí fiz parte também de uma outra companhia, de um outro coletivo que era a Companhia de Teatro da Aquibeu, dirigido por Fernando Guerreiro, que também a todo final de ano montava espetáculos, né? E além de montar espetáculos, esses 2 grupos tinham um treinamento bem intensivo, principalmente para o ator. E aí foi uma oportunidade muito boa de trabalhar com profissionais que eram já da escola de teatro, como o Celso Júnior, como o Arildo Deda, como o Nádia Turenko, né? E foi também a vivência desses grupos que possibilitou uma certa visibilidade do trabalho da gente, né? E aí começaram a surgir convites de outros diretores. Aí foi que Deolindo Quecuti apareceu na minha vida, me chamou para fazer umas 3 peças com ele. Fernando Guerreiro, que já era o diretor da Companhia da Aquibeu, me chamou para fazer outros trabalhos fora da companhia, inclusive bastante como assistente de direção dele. E aí eu acho que vem essa formação de diretor, de encenador, vem desse período, né? Então acabou que sua vida, naturalmente, ela acabou sendo direcionada para as artes cênicas, né? E, apesar de você passar por toda a parte acadêmica da arquitetura, naturalmente sua vida seguiu outro caminho, né? Teve um momento que parecia que ia ter um racha, que eu não ia conseguir trabalhar ao mesmo tempo nos 2 mundos, de estudar arquitetura e trabalhar com teatro. Mas eu encontrei um professor na escola de arquitetura que me fez a seguinte proposição: você não pode abrir mão dessas duas formações, você não pode abrir mão desses 2 campos. E aí, a partir do momento que eu encontrei esse professor, que se chamava professor Manuel José Ferreira de Carvalho, aí foi que eu consegui conciliar esses conteúdos e, inclusive, assim, quando eu me formei em arquitetura, foi com um trabalho final de graduação que era uma tentativa de conciliar essas 2 áreas. Era um projeto de desenho urbano, mas que levava em conta o que o espaço que eu estava projetando oferecia de espetacular. Então, essa foi a forma que eu encontrei para poder levar as 2 coisas até o fim, entendeu? Consegui terminar o curso de arquitetura. Agora, depois, né, e antes de tudo isso, existe essa relação com a encenação, né, com a vivência de um ator. E dessa vivência, você sentiu necessidade de dar um passo maior. E foi, inclusive, uma expressão que você utilizou, né, uma certa vez, que foi seu batismo de fogo, com as aventuras
do Maluco Beleza. Isso. Uma montagem que, inclusive, é feita pelo Núcleo TCA, né? Foi muito importante para você toda essa montagem dessa peça, esse espetáculo voltado para as crianças, mas mais para o público, como eles chamam, né? Público teen, né? Público adolescente. Foi muito forte para você essa vivência? Ah, não, sem dúvida nenhuma. Teve um momento da minha vida que eu passei 2 anos só trabalhando como arquiteto na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E aí, nesse período, eu pensei assim, não, eu preciso de alguma forma reconfigurar minha relação com o teatro, eu preciso voltar para o teatro. E foi nesse repensar que aí eu disse assim, eu percebi que eu tinha ideias, tinha projetos que tinham a possibilidade de ter vida própria. E o Aventuras do Maluco Beleza foi um deles. Eu, durante um bom tempo, tentei emplacar o Aventuras, mas essas coisas elas não são assim da noite para o dia. Você precisa de um tempo de investimento nos projetos. E calhou que depois de uns 3 ou 4 anos tentando colocar o espetáculo em cartaz, aí ele já estava um projeto bem formatado, revisto. Eu coloquei e submeti ele ao edital do Teatro Castro Alves e, para sorte nossa, ele foi selecionado. E assim, acabou que, digamos, a primeira experiência profissional encenando, não que eu não tivesse trabalhado como encenador antes, já tinha feito isso na academia. Mas a primeira experiência como encenador profissional acabou sendo nesse lugar de muita responsabilidade, Sim, que é o núcleo. Com certeza. O núcleo do Teatro Castro Alves é talvez a circunstância com mais visibilidade e prestígio mesmo, né, que um encenador pode ter. Para quem inclusive não conhece a peça, a gente está vendo inclusive imagens agora, é uma peça musical, né, voltada, falando aí sobre o universo infantil de Raul Seixas, a vivência dele com o irmão Plínio. Inclusive Plínio que você viveu, né, olhou toda essa infância através dos olhos de Plínio. Foi forte para você ter essa experiência antes de fazer montar todo esse espetáculo? Desde a adolescência eu já era fã de Raul, mas quando eu comecei a trabalhar como ator, e Deolindo Quecuti me chamou para fazer uns trabalhos. Um dos trabalhos que ele me chamou foi Raul Seixas, A Metamorfose Ambulante, que é um espetáculo biográfico do Raul. E nesse espetáculo ele me chamou para fazer o irmão de Raul, me chamou para fazer Plínio. E Plínio era um cara que, inclusive, ele escreve esse espetáculo com Deolindo Quecuti. Então eu tinha uma proximidade ali muito grande. E fazendo, principalmente, as primeiras cenas do espetáculo, que é um espetáculo biográfico assim, linear, né? Então, as primeiras cenas eram a infância. As primeiras cenas que eu fazia com Nelito e com Narcival eram frenesi. A gente ficava, assim, entusiasmadíssimos fazendo o espetáculo. E aí eu me dei conta de que só aquilo, que era uma cena no espetáculo de Deolindo, só aquilo já rendia um espetáculo ou até muito mais do que isso. Porque isso, inclusive, é até uma discussão que a gente tem nas pessoas que giram em torno do espetáculo Aventuras do Maluco Beleza. Aventuras do Maluco Beleza, ele não precisa ficar fechado em uma peça. Ele pode ser mais de uma peça, ele pode ser uma série, ele pode ser um desenho animado. Inclusive virou livro? Virou livro, está aqui o livro, Aventuras do Maluco Beleza. Que foi lançado pela Edúfiba, veja você, agora, em 2015, ou seja, é um projeto que ele se mantém vivo há um bom tempo. Ele estreou em 2010, ele ficou no Teatro Castro Alves 2010, 2011, depois ele foi para São Paulo, ficou lá em 2013, depois regressou e no final do ano, a gente também participando de um outro edital, dessa vez da Edúfiba, fomos selecionados e está aqui, publicado. Um filho prodígio. Filhote, sobrevivente. No próximo bloco eu volto a conversar com Edivar Passos, não saia daí. O Band Entrevista volta já.